Está aqui com a nossa Quem conhece a doutora Caroline Elgar, levanta a mão. Todo mundo levanta a mão. Esse é um momento épico, né? Tanto tempo tu não vem aqui dar uma aula assim. Gente, olha, faz uns 5 anos que eu não faço uma palestra. A Carol já faz um fujo. tempo que ela largou assim essa parte e só vive viajando. E Na verdade não é bem assim. E ganhando dinheiro e viajando, e ganhando dinheiro e A viajando. gente pode estar no palco ou nos bastidores, né, gente? Então, assim, na minha rotina hoje clínica e atendendo em várias cidades, em vários estados, tem ficado mais difícil conseguir palestrar. Quem palestra aqui, quem dá aula, sabe o quanto precisa de dedicação, né, para conseguir fazer isso. Tu precisa parar, estudar, montar palestra, é desafiador. Nessa rotina que eu tenho aí de vários lugares, só de empreender e de fazer os procedimentos, né, fazer a nossa arte, né, porque eu digo que nós somos artistas, né. Nós usamos a nossa arte para trazer maior embelezamento e autoestima para as pessoas. Só da gente fazer isso, a nossa vida já fica corrida. Eu não sei como é que é a rotina de vocês. Quem aqui também, além de ser injetor, é empresário? Quem tem a sua própria clínica? Então, assim, vocês me entendem. A gente tem que saber um pouco de tudo, né? Tu tem que entender de empreendedorismo, de gestão, de marketing e ainda, né, ser bom como injetor. Então, é muito desafiador. Eu compartilho desse desafio aqui com vocês. Eu acho que a maior dificuldade que nós temos dentro da harmonização facial, né, é fazer essa parte de gestão. Inclusive, eu estou fazendo uma mentoria agora porque a Graça que me indicou. Muda assim completamente a vida da gente. Depois eu quero ir trazendo esse feedback aqui para vocês. Mas como o Lucas me convidou, então, para o ano que vem estar à frente da Aesthetic Meeting, eu achei que seria muito importante começar a contribuir mais com conhecimento na vida das pessoas. Eu já trago isso aí nos meus stories, através das consultas que eu faço, eu tento passar um pouco de informação, mas através de palestras. Então, por conta da minha rotina, eu estava deixando realmente, vivendo mais os bastidores, fazendo meu dinheirinho e fazendo minhas coisas, viajar, né? Bastante dinheirinho, não dá pra negar. Uma dica que eu dou, se vocês querem aprender a ganhar dinheiro, comecem a prestar atenção na Carol. Quem não segue a Carol no Instagram, qual é o teu Instagram, Carol? doutora.Caroline Elgar. Agora sim, quem não me segue, né? Tá? Vai lá no meu Instagram. Pega o telefone, nem que faça de conta que tá mexendo e segue lá. Porque assim, o que acontece? Nós vamos começar a disponibilizar essas aulas, tá? Tipo, hoje eu estou gravando essa aula, a Mária gravou a aula dela e nós vamos ter Aesthetic Meeting durante todos os meses. Então, nós vamos ter muitas aulas. Como vocês sabem, primeiro, como o Lucas começou aqui me apresentando, mas eu gostaria muito de, antes disso, agradecer muito a presença de todos vocês, né? Eu quero que vocês se sintam privilegiados e lisonjeados de estarem aqui, porque são convites restritos, né? Como vocês sabem, é um evento secreto, ele não é disponibilizado para todas as pessoas, então vocês foram escolhidos a dedo, então sintam-se privilegiados de estarem aqui. Mas esse evento, fecha a perninha aqui, senão daqui a pouco eu vou tropeçar no teu pé. Esse evento ele vai acontecer todos os meses, tá? Então, cada mês a gente vai ter outros palestrantes, né, outras palestras, e nós queremos disponibilizar essas palestras, né, artigos científicos, informações sobre a Aesthetic Meeting. Então, quem quiser participar, gente, do nosso grupo, vai lá no meu Instagram, que é doutora.Caroline Elgar, e manda um direct pra mim, tá? Com o seu número de telefone, tá? Através do número de telefone de vocês, nós vamos adicionar vocês nesse grupo da Aesthetic Meeting e lá, então, nós vamos ir postando sobre essas aulas e tudo que vai estar acontecendo de novidades, de palestrantes e tudo mais, tá? O que eu resolvi trazer hoje pra vocês? Quando eu me formei, eu sou biomédica, eu me formei há 15 anos atrás como biomédica. Naquela época não existia ainda a biomedicina estética, então quando eu me formei, o foco era análises clínicas. Somente no último semestre da faculdade eu fui saber o que de fato era trabalhar com análises clínicas, né? Fezes, urina, quem aqui é biomédico? Então, quem aqui é formado há mais de 10 anos? Quando vocês se formaram, já tinha estética? Ou ainda não? Não? Então assim, era totalmente diferente do que nós vivemos agora, né? Nós trabalhamos com beleza, com autoestima. Então, trabalhar dentro de laboratório, analisando urinas, fezes, era algo que
Quando eu descobri o que era ser biomédico, eu não gostei, mas aí eu já estava formada e aí fui trabalhar com análises clínicas. Foi uma coisa muito louca, porque naquela época, o meu ex-namorado, eu comecei a trabalhar muito cedo, desde os 14 anos eu trabalho. Não sei se alguém se identifica com essa história, mas os meus pais pagaram minha faculdade com muito esforço. Então, quando eu me formei, eu não tinha opção de não exercer a biomedicina, né? Mas eu tinha um namorado que naquela época tinha 22 anos e nunca tinha trabalhado. E aí ele foi fazer curso de shiatsu, de massagem, porque não queria muito a gente trabalhar, né? Tipo, se formou e aí começou a inventar umas outras coisas. E ele era educador físico. Só que daí ele começou a me falar sobre a drenagem, sobre as massagens, sobre os procedimentos estéticos. E aquilo ali foi me gerando uma vontade, né? Foi me gerando um desejo de trabalhar com aquilo. Só que não existia ainda a biomedicina estética. Eu trabalhava no laboratório. Só que eu estava fazendo pós-graduação em acupuntura. E na acupuntura eu via a possibilidade de trabalhar com acupuntura estética facial. Eu vou falar rápido porque eu tenho muita coisa para falar, tá? Despacito. Se eu falar despacito, eu vou ficar aqui até amanhã. Ali eu vi a oportunidade de trabalhar com acupuntura estética facial e corporal. E aí, trabalhando no laboratório lá não era algo que me movia, assim, sabe? Aí eu peguei e decidi largar o canudo de biomedicina, largar o canudo de formado e fui fazer curso de massoterapia. Então eu fiz curso de massagem logo depois que eu me formei, 1 ano depois que eu me formei em biomedicina. Fazer curso de massagem, fiz curso de estética facial básico e montei um negócio trabalhando com limpeza de pele, drenagem linfática, massagem modeladora. Gente, eu tenho uma força que vocês não têm noção do que é. Ai, a minha massagem modeladora é top. Acho que é por isso que eu tenho tanta força nos braços. As pessoas falam, nossa, como teus braços devem. Tanta massagem que eu fiz, filha. Temos físio aqui, Carol. Quem é físio aí? Então, não sei se vocês já trabalharam também com essa parte, mas manual é bem desafiadora, né? Físio, e cansativa. Só que eu dei muita sorte, porque deu meio ano, assim, que eu tava trabalhando, assim, na parte da estética, de uma biomedicina que não existia, então eu era esteticista. E daí surgiu, então, a biomedicina estética. Aí os primeiros cursos no Brasil em biomedicina estética, primeiro carboxiterapia, intradermoterapia, e depois foi indo, então, para essa parte, né, dos preenchimentos, da toxina botulínica. Procedimentos que até então somente médicos podiam fazer, nós biomédicos fomos habilitados. O preenchimento labial, quando iniciou então a biomedicina, diferente do que é hoje, depois que os dentistas entraram na estética, né? Depois que os dentistas foram habilitados, foi péssimo, tô brincando. Foi ótimo. Tem dentistas aqui? Levanta a mão. Né? Esse é um bom momento agora. Né? Foi ótimo, porque quando surgiu a biomedicina estética, esses procedimentos só os dermatos, só os médicos podiam fazer, né? E era algo muito restrito, não era difundido assim para todas as pessoas. Então, quando nós biomédicos entramos, os cursos, eles geralmente ensinavam o quê? Preenchimento labial, preenchimento de olheira e preenchimento de sulco. Então, nós víamos os pacientes de uma forma muito individualizada. E eles nos procuravam para isso, para fazer esses tipos de procedimento. Preenchimento labial, preenchimento de sulco e preenchimento de olheira. Quando a Odonto entrou, a Odonto criou esse nome de harmonização facial e engrandeceu os procedimentos estéticos. Então, isso se tornou muito mais conhecido. Então, é muito importante quando nós estamos trabalhando com uma área nova, sabe? Às vezes a gente quer deter um pouco de conhecimento. O ponto de eu não ter dado palestra não era porque eu queria restringir o conhecimento a mim. Sim, mas por conta de tempo mesmo. Mas quando a gente fala mais sobre algo, quando a gente divulga mais sobre algo, quando a gente traz mais luz de conhecimento, né, tira as pessoas da ignorância, mais traz atenção para os nossos procedimentos. Então, quando entrou a harmonização facial, né, veio esse leque de oportunidades, onde o paciente ele começou a ser visto uma face como um todo, e não pontos específicos como era anteriormente. Só que, quando eu fiz os cursos, então, eram muito mais restritos. E dentro desses procedimentos de olheira, sulco e lábio, o lábio foi algo que sempre me identificou. Só que, diferente de hoje, nós não tínhamos cursos tão aprofundados, não tínhamos estudos tão aprofundados. Então, tu vai
querendo ou não, aprendendo, né, buscando técnicas intuitivamente, né, tentando buscar dentro da tua rotina clínica, dentro da tua experiência com os pacientes, desenvolver as tuas técnicas. E é isso que eu quero trazer hoje um pouquinho para vocês, o que eu tive nessa experiência aí de agora trabalhando com harmonização facial há mais de 13 anos, um pouco da minha experiência assim de preenchimento labial para vocês, para tentar ajudar vocês a ver algo que talvez alguns outros cursos que não conseguem entregar ainda para vocês, ou não entregaram, ou por falta de tempo. Por quê? Quando a gente vai fazer um curso de preenchimento labial, muitas vezes a gente aborda mais as técnicas, né? Todo mundo aqui, quando vai fazer um preenchimento labial, quer aprender a fazer técnica. Só que às vezes, gente, eu até parei um pouco de dar curso, porque assim, eu sou muito detalhista e eu gosto de explicar tudo. E às vezes não dá tempo, né? E então, às vezes é por falta de tempo mesmo, que não consegue se aprofundar em algo, tá? Então, eu quero trazer uma percepção aqui para vocês. Tomara que vocês já façam, mas se não souberem, eu espero trazer mais conhecimento aí para a prática clínica de vocês. E a minha abordagem seria o lábio ideal para cada tipo de face. Pode passar, passador. Eu sou passador hoje, tá? Os lábios perfeitos, será que eles existem, gente? Será que existe um lábio perfeito? Porque assim, os pacientes eles querem chegar na clínica e eles querem lábios perfeitos. Mas, originalmente, anatomicamente, nós temos lábios perfeitos. Eu acho que eu vou passar porque deve ser o momento. Aí eu quero fazer tudo. Tem uma palavra, uma senha assim. Tá, isso aí tu passa. Me belisca. Pode passar. Aí eu vou te dar um chute aqui, ó. Isso, me chuta. Ó, passador. Vou passar mais um vídeo. Tá. Definição do belo. Para aí, volta aqui, passador. Definindo o belo. Agora nós poderíamos chamar a Graciane para definir o belo. Não, mas ela definiria o belo. Eu vou bem melhor que enaltecer esse nós. momento porque eu consegui colocar a Carol dando uma aula. A Carol não dá aula. A Carol passou pelos principais speakers do mundo. Tu teve aula tu rodou esse mundo tendo aula com os maiores speakers da harmonização, os dermatos, plástico. E ela não dá aula. Isso, no que isso eu tô muito feliz que hoje a gente conseguiu. Já fiz curso em mais de 6 Pode países. Me chutar. Pode me chutar. Então, assim, eu vou tentar trazer alguma coisinha aqui pra vocês do que o Lucas acha que eu sei com tudo isso. Temos, então, uma face bela. Várias coisas são necessárias, né, gente? Quem é dentista aqui sabe o quanto o padrão ósseo, por exemplo, é muito importante para a beleza da face. Então, tem vários casos aqui que os dentistas sabem melhor que eu, de pacientes que têm retrognatismo, prognatismo, o quanto isso interfere na beleza da face, né? O esqueleto é o que vem embaixo, então é o que dá a estrutura para todos para o coxinho gorduroso, para os músculos, para a pele que vem acima. Então, se nós temos um esqueleto assimétrico, né? Uma mandíbula assimétrica de acordo com a maxila, tudo que vem em cima vai ficar assimétrico também. É muito importante a gente fazer essa identificação de assimetrias quando o paciente chega até a clínica e mostrar para o paciente. Porque muitas vezes ele não percebe. O paciente ele tem a linha média completamente desviada, ele tem a mandíbula e a maxila completamente desviada. O que vai acontecer? Se eu tenho desvio ósseo, como eu falei, os coxinhos gordurosos, os tecidos moles, a musculatura, a pele, tudo que vem em cima vai ficar assimétrico. Provavelmente algum músculo ele vai tender a ter uma força muscular mais para um lado do que para o outro. Então esse paciente, mesmo que em repouso, normalmente já aparecem essas assimetrias, mas quando ele está em dinâmica facial, essas assimetrias se tornam mais aparentes ainda. Então é aquele caso que o paciente, quando sorri, a boca puxa para um lado. Aí tem um músculo mais ativado, o lábio entra para dentro. Então, como é que nós vamos fazer um preenchimento labial perfeito se o paciente já tem essas assimetrias? Não tem como a gente trazer perfeição. Por quê? Se um lábio em dinâmica facial, por exemplo, entra mais para dentro e fica menor aqui, tá? Em dinâmica facial. Mas quando ele está em repouso, ele está perfeito. Ele está com volume ideal. O que nós vamos levar em consideração na hora de fazer o preenchimento? A dinâmica facial ou o repouso? Então a gente precisa explicar isso muito para o nosso paciente. Porque no momento que ele entende uma característica individual dele,
depois a gente evita que esse paciente venha nos incomodar depois. De dizer assim, eu fiquei torta depois que eu fiz o procedimento. Mas quando eu sorrio, aqui fica menor, tá? Nós podemos tratar isso, podemos melhorar quando tu sorri e fica com mais volume ali. Mas, quando tu tiver em repouso, tu vai ficar com excesso nessa região. O que tu prefere? Eu sempre trato os meus pacientes, levo em consideração o repouso e não a dinâmica facial. Já que na dinâmica facial, muitos músculos estão envolvidos e puxam para lados distintos. Inclusive, tem vários pacientes que eles fazem, cada vez que eles fazem algum tipo de movimento, eles fazem de alguma forma. Vocês já viram, por exemplo, o paciente quando tu vai marcar para fazer toxina botulínica, uma hora ele levanta uma sobrancelha a mais, a outra hora ele levanta outra sobrancelha a mais, ele não se decide. Aí tu vai marcar, aí daqui a pouco ele tá assim, meu Deus do céu, qual que tu quer levantar mais? Tipo, porque tu precisa marcar, né, de acordo com as assimetrias dele, e às vezes a dinâmica facial morre assim, outra hora. Então, assim, é muito difícil. Então, nós precisamos deixar isso claro para os nossos pacientes, para evitar que depois a gente venha se incomodar. O posicionamento dentário também faz muita diferença, né? Que os dentistas aqui sabem que a gente já consegue fazer uma harmonização facial somente com o uso de aparelhos dentários, com o uso de lentes, né? Então, o aumento do corredor, a diminuição do corredor bucal já influencia demais na face do paciente, né? Dentista. E o Bolsonaro, né, que colocou lentes, né? Mudou bastante, né? Não vou falar mais de política aqui, senão... Cuidado, porque às vezes tem alguém saindo da faculdade agora. Pode passar, moça. O pessoal ainda não começou a falar de beleza e não falar de proporção áurea é impossível, né? Então, a proporção áurea foi criada pelo escultor Fídias. O Fídias, ele... Tá ruim, né, de enxergar. Tá bom. Tem que ajustar ali no... Tem que ajustar lá em cima, lá. Mas é só a partir de baixo, a partir de cima tá... Tá bem. Mas dá pra lá. Dá pra ler? E ele fez o Partenon de acordo com a proporção áurea. Então, muitos filósofos falam que as proporções áureas estão em tudo que é belo na natureza. Alguns outros dizem, e são controversos a isso, e dizem que essas pessoas que encontram a proporção áurea em todas as coisas que são belas estão, na verdade, procurando aquele número φ ali naquelas imagens, naquelas pessoas. O número φ, que é o número áureo, que é 1,618, diferente do número π, tá, gente, da matemática, que é 3,14. Deixa que eu vou passando. Então, a beleza, ela estaria... Ela gosta de fazer... Demitido. Sou péssimo nisso. Cria um delay que eu não tô gostando. Eu gosto de... Então, a proporção áurea, então, está relacionada à beleza, tanto é que vários pontos na hora da gente fazer a harmonização facial estão relacionados à proporção áurea. Então, dentro do preenchimento labial, o que se considera ideal pela maioria seria, então, um lábio que ele tem uma proporção de 1 para 1,618, que seria a proporção áurea, né? Muitas vezes os nossos pacientes não têm esse conhecimento, acabam buscando um lábio que é 1 para 1, né? Ou, às vezes, 2 para 1, tá? Mas vai da gente, como profissional, passar essas instruções para os pacientes do que seria mais harmônico. De acordo com as proporções, então, né? Tem a beleza, ela estaria relacionada também a proporções que seriam ideais, né? O que é belo, a gente não consegue identificar, nós não temos nós não sabemos teorizar muitas vezes, né? Todo mundo tem essa capacidade de enxergar se alguém é belo ou bonito, se é bonito ou não, porque o nosso cérebro, em milésimos de segundo, analisa se essa pessoa é proporcional ou não. Então, coisas que a gente leva em consideração na hora de fazer um preenchimento labial, por exemplo, que a largura da boca, ela coincide mais ou menos com
com essa parte medial aqui da íris. Então, uma boca que seria ideal para o rosto, a largura ideal da boca, seria essa parte medial aqui da íris. Por exemplo, o nariz, para ser proporcional, ele teria que ter a medida, mais ou menos, intercantal dos olhos. Isso aqui seria uma medida de nariz ideal. Só que isso aí depende muito de raças, né? Porque, por exemplo, na raça negra, nós vemos que como o nariz é um pouco mais largo, o nariz entraria, essa linha entraria aqui um pouquinho para dentro, né? Na parte da esclera. Então, depende muito, né? Então, a gente não consegue trazer essas proporções aí para todas as faces. A gente não consegue trazer uma padronização, mas a gente tem que sempre buscar algo que traga um pouco mais de harmonia. Baseado nas proporções áureas, no triângulo de ouro, o cirurgião plástico Steven McQuart, ele fez a máscara de FI. Você já conhece essa máscara? Já viram? Então, de acordo com as proporções, as sequências matemáticas baseadas na proporção áurea, ele fez essa máscara. E daí essa máscara que seria assim para encontrar o rosto mais perfeito, o rosto mais simétrico, mais proporcional. Só que, por exemplo, a Angelina Jolie, que é uma mulher que é belíssima, que é considerada um dos sinônimos de beleza, ela não se enquadraria tanto nessa máscara. Enquanto tem outras atrizes que, se a gente olhar, não considera elas tão belas, estariam mais dentro da máscara. Então, uma das teorias, né, de proporcionalidade e de simetria, muitas vezes a gente não consegue visualizar isso em pessoas que são lindas, como essa teoria da simetria. Uma das teorias da beleza está relacionada à simetria, mas já foi replicado o lado direito e o lado esquerdo da Angelina Jolie, do Brad Pitt, por exemplo. Que casal, né? Judiaria que tem lá. E o que se viu? Que replicando o lado esquerdo da Angelina Jolie e replicando do lado direito, esses ambos replicados não ficaram tão bonitos como ela é originalmente, sendo mais assimétrica. E é a mesma coisa do Brad Pitt. Então, tem mais algo que a gente não consegue levar exatamente ao pé da letra. E o que seria o lábio ideal para o seu rosto? Vocês sabem o que seria o lábio ideal para vocês? Por quê? Muitos pacientes chegam no consultório com a foto de uma atriz, ou de uma modelo, ou de alguma amiga, e querem que tu reproduza aquele lábio no paciente, né? Nela. Quantas pessoas chegam aqui na clínica de vocês? Muita gente chega assim, pedindo o lábio de alguém pra vocês? Eu quero assim. Tá. Eu acho isso bom, porque a gente consegue entender o que o paciente quer, o desejo de cada um, porque tem vários tipos de técnica. A gente pode entregar vários tipos de resultado. Baseado no que eu sei do que o paciente gosta, eu posso entregar algo mais próximo para ele, né? Específico para ele. Não é assim, quando a gente trabalha com harmonização facial, nós temos as referências de simetria, de assimetrias, de proporções, mas nem sempre o que a gente considera como sendo melhor é o que o paciente quer para ele. A gente sempre tem que passar a instrução, mas não necessariamente, mas também entender o paciente, porque a gente tem que entregar algo que é mais próximo do que ele queira. Então, dentro desses lábios da moda, né, gente, vocês lembram no ano passado, quando faziam esses Devil Lips? Ainda bem que existe hialuronidase, né? Coragem das pessoas. Não cheguei a ver isso. Então, Meu Deus. Que horrível. os lábios demoníacos, Devil Lips. Aí na Coreia, eles também fazem vários tipos de lábios, com corações embaixo, ou lábios mais arredondados. Também as Kardashians, elas têm um estilo de maquiagem também que elas fazem, que elas não fazem esse arquinho do cupido tão marcadinho, elas fazem arredondado. Inclusive no meu curso de preenchimento labial online, eu ensino essa técnica de como fazer o preenchimento Kardashian Lips, sabe? Que é um lábio com mais volume e ele não tem tanto essa definição de contorno do arco do cupido, ele é mais arredondado, que também virou uma tendência. Então, assim, várias tendências surgem, né, no mercado.
Os lábios russos também, uma tendência que chegou também para ficar. E nos auxiliou muito também de como fazer uma melhor versão dos lábios, essa técnica russa. Nos ajudou muito, assim, a trazer essa maior altura e eversão dos lábios. Então, você sempre tem que levar em consideração, né? Eu não faria um lábio desse, nunca. Então, do que a moda vocês querem trazer para a clínica, porque, afinal de contas, é o nome de vocês. Mas o que nós temos que analisar na face na hora de preencher um lábio? É simplesmente pegar, fazer um preenchimento labial igual em todo mundo? Então tem várias coisas que nós precisamos analisar na hora de decidir qual é o lábio ideal para aquela pessoa, tá? Até para ver se aquele lábio, se aquele rosto comporta um preenchimento labial, porque em algumas situações não comportam. Então, o que a gente tem que levar em consideração? Nós temos que levar em consideração a altura da face, nós temos que levar em consideração a largura da face também. A largura da face, tá? A largura aqui do terço médio, ela vem aqui dos pontos I, dos pontos cefalométricos I e Z, que isso aqui dá a largura bizigomática, e a largura inferior da face dos pontos gônio e gônio, que isso aqui dá a largura bigoníaca. Também temos que levar em consideração a proporção entre os terços. Nós temos o terço superior, que vai do tríqueo até a glabela, o terço médio, que vai da glabela até o ponto subnasal, e o terço inferior, que vai do ponto subnasal até o ponto ME, que é aqui do mento. De modo geral, a distribuição dos terços, o terço inferior, ele é em torno de 55%, então ele é um pouco maior do que o terço médio e inferior. Por que a gente tem que analisar se aquele rosto consegue comportar um lábio? Porque se tiver um terço inferior muito curto, muitas vezes o rosto do paciente não comporta fazer um preenchimento labial. Então, dentro das proporções, né, nós temos sempre que analisar se aquele lábio, se aquele rosto vai comportar um lábio e que tipo de lábio, tá? Agora nós vamos falar um pouco mais sobre os tipos de face. Aí, aqui que eu já comentei com vocês, e ali é onde a divisão de cada... Depois, quem entrar lá no grupo, vou disponibilizar essa aula, tá? Para ficar mais fácil o entendimento, tá? Esses aqui são os pontos cefalométricos, para quem não conhece ainda os pontos. E essa aqui, então, seria a divisão dos pontos cefalométricos dos terços da face. Ali, então, falando que o terço inferior, ele é 55%, enquanto os outros são 45%. E a largura da face, tá? Como nós falamos anteriormente, tá? Nós temos a largura bitemporal, a largura bigoníaca e a largura bizigomática e bigoníaca. De acordo com as proporções, a largura da face, tá? De orelha a orelha, deveria ser mais ou menos a medida da largura intercantal. Então, 5 vezes essa medida seria a largura ideal da face. Tá difícil vocês verem aqui. Na mulher, a largura bizigomática, ela tem que ser maior do que a largura bigoníaca. A largura bigoníaca maior, ela é característica de um rosto mais masculino. Os homens que têm a mandíbula mais larga, a mulher tem que ter uma projeção bizigomática maior do que a largura bigoníaca. A largura bitemporal é em torno de 75% da largura bizigomática. Então, isso, gente, quando entrou a harmonização facial também, muito se fazia preenchimentos femininos com a mandíbula bem marcada. Aumentava-se muito a largura bigoníaca. Então, muitos pacientes que passaram por harmonização facial, na moda também, porque também teve a moda da harmonização facial, que todo mundo queria fazer. E os preenchedores, a gente fala para os pacientes que tem uma durabilidade de 1 ano e meio, 2 anos, gente, só que na prática clínica, quem trabalha mais tempo vê que muitas vezes dura 4 anos. Então, eu tenho pacientes ainda que chegam até a clínica daquela época com uma largura inferior totalmente desproporcional com a largura superior, porque fez muito preenchimento, muita harmonização facial e aumentaram muito essa parte inferior do rosto. Tanto é que
ficou algo caricata da harmonização facial, todo mundo com o rosto mais ou menos igual, e agora está aí uma tendência por naturalidade, né? Então, muitas pessoas estão tirando os preenchidores que fizeram e estão buscando procedimentos como lasers, né, como peelings, para a gente trazer uma maior harmonia para a face de uma forma mais natural. Mas então é algo que a gente tem que levar em consideração, tem que explicar para o paciente, levar em consideração principalmente na hora de escolher qual é o preenchimento que a gente vai utilizar para aquele paciente. Nós temos várias formas faciais, tá? A gente pode falar aqui em forma redonda, quadrada, triangular, só que essas formas, elas se mesclam, nós não temos somente 3 formas, né? Elas se mesclam, então é uma infinidade de formas, já que elas estão relacionadas a uma altura facial. Então eu posso ter uma face redonda e uma face com altura facial reduzida. Eu posso ter uma face redonda, reduzida e larga, ou uma face com largura normal. Então essas formas, elas vão se mesclando. Na forma facial redonda, é uma forma facial que ela traz mais gordura facial, ela remete mais ao neotenismo. No neotenismo nós temos essa face mais gordinha, com mais bochecha, que remete mais à infância, à adolescência, tá? Nessa forma facial mais arredondada, o que nós conseguimos fazer, o que nós podemos fazer aqui, tá? Geralmente, essa forma facial arredondada, ela tem uma boa largura de projeção bigoníaca. O rosto, esse aqui tá até com blush, mas aqui, ó, tu vê mais a incidência das bochechas, é um rosto com mais bochecha, bastante gordura facial. E aí, qual é o lábio que a gente pode indicar para esse paciente, tá? Ou o lábio que vai harmonizar mais com esse tipo de rosto, ele é um lábio com um certo volume, já que esse rosto, ele é mais larguinho, mais cheinho. Se ele tiver a boca muito fina, o que vai ficar mais aparente? O rosto, mais a gordura facial. Aí as bochechas vão ganhar um destaque maior na face daquele paciente. Então esse é um paciente que ele pode ter o lábio um pouquinho mais volumoso. Só que esse pouquinho não é muito volumoso. Porque vocês imaginem uma face bem redondinha, com bastante gordura facial e com uma boca gigantesca. Aí fica tudo muito grande. Então chega também pacientes na clínica que tem a face bem redonda e querem um bocão super alto, super volumoso, super projetado, e daí fica tudo gigantesco. Não fica legal. Então nós também temos que cuidar que tipo de preenchimento nós vamos fazer um paciente que tem a face mais redondinha. Então ele pode ser um lábio de médio a cheinho, não muito cheio, e também não pode ser um lábio muito fino, porque senão a gente só vai conseguir ver a gordura facial do paciente. Nessa forma de triângulo invertido, nós temos uma largura zigomática maior e o terço inferior ele é um pouco menor, tá? Essas faces na parte de baixo, elas são mais estreitas. Então, numa face mais estreita na parte inferior, o que eu não posso fazer? Eu não posso colocar um lábio muito largo, tá? Aqui essa paciente ainda tá harmônica, mas depois mais pra frente nós vamos ver um caso de uma paciente, uma foto, que ela tem essa largura aqui inferior bem estreita. Eu não posso dar uma boca larga para um paciente que tem essa parte inferior muito estreita, porque senão vai ficar desarmônico e desproporcional. Se essa paciente, ela vem até a clínica com esse tipo facial e ela já tem a boca larga, já tem a abertura da boca larga, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer preenchimentos mais na parte central do lábio. Tá vendo que aqui, ó, ela teria mais aqui uns 5 milímetros para a lateral da boca. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que preencher essa parte central e não posso ir com o meu preenchimento mais encontro ao modíolo, porque senão ela vai ficar muito desproporcional. Ela vai ficar com a boca muito grande embaixo e um rosto triangular que tem a parte inferior mais estreita não comporta uma boca muito larga.
Então, tem que utilizar uma técnica onde a gente vai dar um volume central, pode sim voluminizar, pode ter combina com um lábio um pouquinho mais fininho, combina, então um lábio natural vai combinar com esse paciente, podemos fazer um preenchimento com um volumezinho, mas não pode ser muito alto nem muito largo. Na forma facial quadrada já, nós temos a região bisigomática bem larga e também a região bigoníaca bem larga. Diferente da forma facial mais arredondada, nós temos aqui linhas mais oblíquas, que elas dão essa coisa de luz e sombra também para o paciente. Num paciente com uma face larga, é importante ele ter uma boca mais larga e uma boca com mais volume, porque comporta. Esse paciente aqui, ó, tem o rosto grandão, então eu posso dar um bocão para ele, eu posso fazer uma boca bem alta, porque o rosto dela comporta. Se ela tivesse a boca muito pequena, também fica desproporcional, também causa uma estranheza. Nós, na hora de fazer o preenchimento, também temos que analisar o tipo de cabeça, se é uma cabeça mais longa, média, curta. Aí nós vamos falar de dolicefálico, mesocefálico e braquicefálico. Vou passando. Dentro, então, das larguras, aqui a gente pode falar dos índices faciais, que eles são largo, médio e estreito. E aí, dentro dos índices faciais, nós temos uma face, por exemplo, muito larga e muito curta, que é uma face hipereuriprosópica. Nessa face aqui, tá? Vocês veem que ela é bem curta e bem larga. Aqui, olha só esse paciente com esse lábio fino. O que vocês veem? Só o tamanho do rosto. Então, é algo totalmente desarmônico. Se essa paciente ela tivesse um pouco mais de lábio, um lábio um pouquinho mais alto, um pouco mais de volume, isso aqui ficaria muito mais discreto, harmonizaria muito mais com o rosto dela. Então, se ela fosse minha paciente, né, além de buscar se ela tem uma hipertrofia do masseter e assim conseguir trazer um afinamento maior para a face, eu iria indicar um preenchimento labial para ela, trazendo uma maior voluminização. Nesse preenchimento labial, eu poderia sim chegar até mais próximo ao modíolo. Claro que eu não vou fazer uma boca de salsicha, mas eu posso chegar até mais próximo à comissura labial, aumentar a largura da boca. Se esse paciente tiver uma boca estreita, aí sim, eu venho até o modíolo, tento deixar essa boca mais larga. Então, você sempre tem que observar que tipo de lábio que eu tenho, que tipo de rosto que eu tenho, o que eu preciso fazer nesse lábio para harmonizar, trazer um pouquinho mais de harmonia para essa face. Já na mesoprosópica, então a altura e a face elas seriam mais médias. Aí nós conseguimos dar um pouco de volume, conseguimos trabalhar ter um lábio mais fino, ter um lábio médio, dar um pouco de volume e tudo vai ficar mais harmônico. Já na face muito longa e muito estreita, que é a leptoprosópica, que é uma face alta e estreita, e na hiperleptoprosópica, que é uma face muito alta e estreita, o que eu não posso fazer aqui? Nessa face muito alta e muito estreita, eu não posso ter uma boca muito larga. Por quê? O rosto não comporta. O rosto é fino, magro e alto. Então, eu não posso ter uma boca muito larga. Se o paciente já tem a boca larga, o que eu vou fazer? Vou colocar o preenchimento mais na parte central do rosto. Nesse paciente também não posso fazer um lábio muito alto e muito volumoso. Vamos pensar, esse paciente tem a face muito alta e muito larga, como é que ele vai ficar com um bocão super projetado e volumoso? Então, nós temos que buscar uma maior naturalidade para esse preenchimento labial aqui também. Temos que levar em consideração também, na hora de fazermos o preenchimento labial, o perfil do paciente, tá? O perfil a gente vai avaliar através de uma linha que vai passar pela glabela, pelo ponto subnasal e pelo ponto do pogônio mole. Então, o pogônio ele tem que estar mais ou menos reto naquela linhazinha aqui, que vai ser um perfil reto ortognático, tá? Tem que ser não, né? Não tem que ser, mas de uma forma mais harmônica seria mais ou menos isso.
Quando nós temos, então, o queixinho para trás, ou por diminuição, ou pela mandíbula, ser micromandíbula, ou por um retrognatismo, ou um aumento ainda da região da maxila, que o pogônio, que o queixinho, ele vai um pouquinho, fica um pouquinho para trás. Então, geralmente, qual é a característica desse lábio? O lábio superior, pela maxila, ela está um pouco mais à frente em relação à mandíbula. Ele tem uma projeção anterior, então ele se projeta mais para frente, enquanto que o lábio inferior, ele fica para trás. O que eu preciso fazer? Eu preciso voluminizar esse lábio inferior para ele vir para frente. Mas adianta eu fazer somente o preenchimento do lábio nesse paciente? O paciente chega na clínica, eu quero fazer um preenchimento labial. Meu lábio é assim. Meu lábio inferior é para trás, meu lábio superior é para frente. Adianta eu só fazer um preenchimento do lábio desse paciente? Se esse paciente só tiver orçamento para fazer uma coisa, o que vocês fariam? Queixo ou lábio? É isso que a gente tem que explicar para os pacientes. A gente não tem como fazer um preenchimento labial de um paciente que ele já tem uma de vista, de perfil, uma maior projeção do nariz, do lábio superior, e eu ir lá e projetar ainda mais a porção bucal dele. Eu tenho que vir projetar o... Tá com sono, né, mulher? Toma um café. Eu tenho que projetar o queixo para frente, para trazer primeiro uma harmonia para a face. O que traz mais estranheza? Ele não sabe. Mas as pessoas olham para aquela pessoa, tipo assim, algo tá estranho. Mesmo quem não conhece, alguma coisa tá precisando ser feita aqui. Então, o que nós vamos fazer? Preencher primeiro o queixo, tá? Ai, dá muita diferença. Já no perfil... Ai, eu vou até tomar essa aqui minha. Traz a térmica de café pro pessoal daqui. Não. Já no perfil prognato... Vocês querem espumante, pessoal? Mais, eu acho. Já no perfil prognata, nós temos então uma projeção do pogônio, nós temos uma projeção mental em relação ao perfil, né, a glabela e o ponto subnasal. E aqui, geralmente, nós temos uma diminuição da projeção anterior do lábio superior. Geralmente, também, nós temos um apagamento da maxila, então ela está mais para trás. Nesses pacientes, para a gente conseguir também trazer um lábio mais bonito, além do preenchimento do lábio superior, é interessante a gente preencher um pouquinho aqui do Top Model Look, para harmonizar mais o perfil do paciente, tá? Porque também vai ficar, se o queixo ele já é prognata, já é mais para frente, daí a gente preenche só o lábio e aqui tá para trás, também vai ficar algo estranho. Então, né, como nós falamos, hoje, quando a gente vai receber um paciente, a gente não vê mais algo isolado. Às vezes, para fazer um preenchimento labial, nós precisamos trabalhar todas as estruturas que estão em volta do lábio. E não só isso. Agora eu estou falando bem superficialmente de alguns pontos para vocês. Mas é importante nós levarmos em consideração, na hora de fazer um preenchimento labial, também a marionete, o sulco nasogeniano, o sulco mentolabial. Porque se esse paciente tem um sulco mentolabial muito afundado, muito para trás, que fica aquele ângulo muito aumentado, também não fica bonito de fazer o preenchimento. O lábio também não fica bonito. E às vezes o sulco, ele é tão profundo, aquele ângulo aqui, ele é tão aumentado, que faz com que o lábio ele não saia para fora. O lábio fica para dentro. No momento que tu preenche o sulco mentolabial, essa projeção aqui faz com que o lábio inferior seja jogado para fora. Então tem várias análises que a gente tem que fazer na hora de fazer um preenchimento labial. Não é simplesmente fazer uma técnica e deu. Então tem que analisar várias coisas. É bonito, né? Essa análise, assim, sabe? Eu acho tão interessante. Os pacientes ficam loucos, né? Porque nunca viram o ML. Então aqui está um caso de uma paciente que tinha retrognatismo e a gente fez uma harmonização facial nela. Notem como essa porção aqui do lábio ficava mais evidente no perfil, né? Então, o lábio superior e inferior, ele tinha uma anteriorização, ficava mais projetado, fazia com que ela parecia que ela tinha um bocão, né?
tinha um certo achatamento aqui. E olha como harmonizou muito mais a gente fazendo um preenchimento do queixo. Eu não preenchi o lábio dela, mas olha aqui, olha isso aqui, anteriormente. Parece outra pessoa. Olha esse volume. Tipo assim, ó, o lábio tava assim, parecia que tava uma bandeja sendo entregue. E olha isso aqui. Olha aqui como harmonizou, como melhorou. Então, assim, a gente consegue melhorar muito o lábio trazendo uma maior harmonia pra face. E essa aqui é a minha irmãzinha, a Lara. Olha que bonitinha. Ó, ela tinha aqui um apagamento do lábio superior. Então, ficava, eu não sei qual é o diagnóstico dela, se ela chega a ser prognata. Na verdade, tem que avaliar. Teria que avaliar, né? É. Mas assim, ela tinha um queixinho bem pra frente e o lábiozinho superior bem pra trás, bem apagadinho. E daí também tava com uma gibinha nasal mais aparente. Aí então eu fiz um preenchimento legal, gente. Botei meio ml no lábio superior dela. E botei meio ml aqui no nariz. Olha que já ficou que gracinha, sabe? Então é um detalhezinho. É um detalhe que já harmoniza todo o rosto. Então é importante, a gente chega um paciente assim, tem um apagamento do lábio superior. Então, ela fez 15 anos. Então é interessante a gente fazer algo para harmonizar mais esse rosto de uma forma bem natural. O ângulo goníaco, ele é o ângulo do ramo da mandíbula. Seria esse ângulo aqui, tá? Esse ângulo ele pode ser mais fechado, mais aberto. O ângulo mais fechado vai ser numa face mais quadrada, numa face mais braquicefálica, por exemplo. Já um ângulo mais aberto, ele está relacionado a uma face mais triangular ou mais oval. O que nós temos que levar em consideração aqui também na hora de analisarmos o perfil do paciente? Quando o paciente tem um ângulo goníaco muito aberto, tá? Quando, tipo, esse ângulo da mandíbula, ele vem aqui em cima, mais ou menos na altura aqui do lábio, não adianta dar um bocão pro paciente, porque fica muito esquisito. Porque daí o paciente vira de lado e fica virado em boca. Então tem que cuidar muito. E os pacientes que têm um ângulo goníaco muito fechado, por exemplo, que tem uma face mais curta, que não tem uma altura facial tão interessante, se a gente preencher o lábio também vai ficar desarmônico, com muito volume. A gente também vai ter que aumentar um pouquinho aqui a altura facial. Às vezes descer de vista lateral vai ficar com uma pontinha do queixo aqui, mas para aumentar um pouquinho mais a altura facial, para deixar isso aqui mais harmônico também. E tem muitos pacientes que têm um ângulo goníaco super aberto, que é aquele rosto que tem aquelas características do hiperleptoprosópico, que é uma face muito alta e muito fina, e querem uma boca bem exagerada. Para harmonizar, nesse caso, o que é interessante? Nós preenchemos aqui um pouquinho do ângulo da mandíbula, tá? Virmos aqui atrás e preenchemos um pouco do ângulo da mandíbula, e dessa forma nós conseguimos fazer um preenchimento labial mais harmônico também. Teria um checklist, né, do que a gente tem que levar em consideração na hora de fazer um lábio ideal. Então é importante nós definirmos a altura do lábio, as proporções labiais do lábio superior em relação ao lábio inferior, o arco do cupido, o filtro. Tem várias técnicas que eu utilizo que eu não faço mais, nem o arco do cupido, nem o filtro. Essas técnicas de eversão, elas ajudam muito já a fazer um desenho do lábio. Então tem que ver também, quando a gente vai fazer o preenchimento, se nós temos uma boa altura entre o ponto subnasal e o lábio superior, porque senão não adianta nós fazermos as colunas do filtro marcadas se nós não tivermos uma boa altura. Se tiver pouca altura, fica feio. Se tiver muito alto e nós fazermos as colunas do filtro até em cima, vai evidenciar ainda mais essa altura. Então, no caso de uma altura aumentada aqui, que o paciente teria a indicação para fazer um lip lift, por exemplo, uma técnica que é interessante para vocês fazerem é uma técnica de eversão labial, onde a gente vai ter um aumento da altura da parte vermelha do lábio, do vermelhão do lábio, e dessa forma, com o aumento da parte vermelha do lábio, da parte mucosa do lábio, aí sim nós vamos aumentar a parte vermelha e diminuir a parte cutânea e dar uma disfarçada ali naquela situação desse aumento exagerado,
quando nós temos, então, indicação de fazer lip lift, ao invés de nós fazermos essas travas até mais próximas ao subnasal, podemos fazer travas mais curtas para também buscar disfarçar aquela questão que é mais evidente no paciente. Se as comissuras se estão viradas para baixo ou se estão positivas, nós temos que levar em consideração também a proporção do lábio superior com o lábio inferior. Então, perfil do paciente, temos que levar em consideração largura facial e altura facial. Aí aqui, gente, eu vou ir passando porque tá, né? Tem muita coisa. Aqui tem o que seria mais ou menos a altura ideal pros lábios. Nos homens, vocês sabiam que o homem tem o lábio maior que o da mulher? Sabiam? Agora eu vou explicar por quê. Porque o lábio ele não é só a parte da mucosa, né? Não é só a parte da mucosa vermelha. O lábio ele consiste da porção subnasal até o estômio. Então tudo isso aqui é lábio superior. E o lábio inferior é do estômio até o subnasal. Então, baseado nas proporções cefalométricas, o lábio superior ele é maior do que o lábio inferior. O que a gente faz? O lábio mucosa maior do que o lábio mucosa superior. Então, é um pegatão aí, tá? E o homem, como ele tem a estrutura óssea maior, e ele tem o rosto maior e principalmente a parte inferior do rosto mais alta, então o homem tem essa parte do lábio superior mais alta do que o lábio superior da mulher. Mas não que a gente vai fazer um preenchimento maior do homem, é só essa altura que consiste todo o lábio. Então aqui eu vou ter assim, um resuminho que eu acho que é interessante nós termos em mente na hora de fazer, então, o preenchimento labial, que é o que a gente já falou, mas eu gosto de falar 10 vezes a mesma coisa, para ficar bem claro. Então, aqui é a altura, então nós temos que levar em consideração o que seria o ideal, né, que é 1 para 618, então, 1 e 1 para 1,618 embaixo, então o lábio inferior, ele é como se fosse quase o dobro do tamanho do lábio superior. A largura, elas devem ser paralelas à linha imaginária desenhada entre as pupilas, tá? Então, se o meu paciente tem a boquinha muito curtinha, o que eu vou fazer? Eu vou colocar nas comissuras e vou tentar deixar essa boca mais larga. Se essa boca já está muito larga, de acordo com as pupilas, aí eu vou fazer o truque de preencher só no meio, porque daí, quando a pessoa olhar, vai parecer que aquela boca é mais estreita. A projeção, então, é importante, tá? Tem aquela linha de Ricketts ali, que eu acho que eu até passei, de perfil. Então, o lábio inferior, ele tem que ficar mais ou menos a 2 milímetros da linha e o lábio superior a 4 milímetros da linha. Então, tem que encostar mais ou menos quando a gente traça uma linha do pogone em direção ao subnasal, o lábio superior e inferior, o inferior ele vai ficar mais próximo à linha e o superior 4 milímetros da linha. Temos que sempre avaliar essa questão da projeção, porque tem técnicas que aumentam a projeção, tem técnicas que vão aumentar a altura, e se o paciente ele já tem muita projeção anterior, eu não posso fazer técnicas que vão aumentar a projeção dos lábios. É tudo muito complexo, né? Porque tem várias coisas, e a gente teria que entrar específico em cada técnica, mas não é essa a abordagem da palestra hoje. Então, temos que levar em consideração muito a projeção dos lábios, a simetria, né? Se tem assimetrias nesse lábio, primeiro a gente trata as assimetrias. Esse ladinho é menor. Primeiro a gente faz o preenchimento daquela região, para depois nós fazemos o lábio de modo geral. Isso. Então, 6 passos para o lábio perfeito: proporção do lábio superior e inferior, projeção dos lábios, projeção dos lábios em comparação ao queixo, avaliação das larguras faciais bisigomática e bigoníaca, para assim nós definirmos que tipo de lábio, se é um lábio mais alto, se é um lábio mais estreito, se é um lábio mais volumoso, se é um lábio menos volumoso, e avaliar as simetrias labiais.
Então, nós temos técnicas aí de projeção e volume, técnicas de projeção e volume que vão dar uma voluminização e projeção mais anterior. As técnicas de eversão, que elas vão aumentar a altura dos lábios, então vão deixar esses lábios mais altos. Essas técnicas de eversão, geralmente, elas promovem um achatamento labial. Então, nós temos que fazer essa avaliação também do perfil do paciente. Se o paciente ele quer uma técnica de eversão para aumentar a altura labial, mas ele não tem projeção, nós vamos ter que combinar as técnicas. Porque se vocês, não sei se vocês fazem Russian lips aqui, lábios russos, vocês notam que quando vocês fazem, o lábio fica achatado, né? Então, causa um achatamento. Então, tem que avaliar. Esse paciente vai precisar um pouco mais de projeção anterior de lábio, porque senão o lábio vai ficar achatado. Então, tem que fazer uma combinação de técnicas, muitas vezes de acordo com o objetivo do tratamento, técnicas de definição. É uma nova palavra que eu tô inventando. E aqui eu botei algumas fotos, assim, que é algo muito sutil, tá? Mas quando vocês olham para essa face, vocês veem que ela tem uma boca fininha, né? E aqui eu aumentei levemente o lábio dela. Já ficou mais harmônico com o rosto dela. De acordo com a altura facial e largura facial. Um pouquinho de diferença só nos lábios, um pumpzinho nos lábios, já vai fazer essa paciente ficar mais harmônica. Aí aqui, ó, diminui o rosto dela. Olha como o rosto mais fino combina mais com o lábio. Aí, ó, um de cada vez. Ó, esse é o rosto original dela. Se ela tivesse um rosto mais fino, aquele lábio já combinaria mais. Aí a gente vê que as larguras faciais, elas interferem muito na harmonização dos lábios também. O que é um paciente... Olha, já vou mudar, já vou harmonização. O paciente chega assim na clínica, que eu já vou indicar para ele um emagrecimento facial, um ultraformer, empters faciais. Vou ver se o paciente ele tem hipertrofia do masseter. Vou tentar fazer um botox aqui no contorno para diminuir a ação depressora platismal. E aí, dessa forma, a gente consegue reduzir também aqui, ficar mais marcadinho. Se tiver masseter hipertrofiado, dá uma afinada no rosto. E aí, assim, nós chegarmos nesse rosto mais ou menos um pouco mais fino, que vai ficar um pouco mais harmônico. Eu tava fazendo print da tela e a música que eu tava fazendo print ficou salva aqui. Ó, esse rosto aqui, ó, por exemplo, que é um rosto bem redondo, com bastante volume de gordura facial. Com lábio muito fino, o lábio largo comporta, porque ele é um rosto largo, é um rosto com bastante bochecha, comporta um lábio largo, super tranquilo. Só que é um lábio muito fino. Então, o que nós observamos? Mais bochecha. Se nós colocarmos um pouquinho de volume nesse lábio, o rosto já fica mais harmônico. Então, muitas vezes a harmonização facial ela vai depender do lábio. Às vezes, é só a pessoa quer fazer uma harmonização, às vezes só o lábio já vai fazer muita diferença no rosto dela. Eu já tive pacientes assim, gente, que chegaram na clínica e fizeram... Cadê o volume, gente? Olha minhas músicas. Só, velho. Eu já tive paciente que mudou completamente o rosto só fazendo preenchimento labial, que era tudo que ela precisava, era fazer um preenchimento labial, porque o rosto, tipo assim, nesse caso, né, boca muito pequenininha, rosto muito largo, preencheu o lábio, ficou perfeito. Ó, aqui a diferença do rosto que ela tinha, que era largo, e o rosto mais magro já harmoniza mais com o lábio do jeito que ela tava, que era um lábio mais fino. E aqui, ó, essa paciente, ela tem um rosto mais triangular, essa parte inferior mais estreita, então combina com o lábio pequeno, né? Essa aqui harmoniza. Ó, se a gente colocar um bocão nela, já fica esquisito, né? Então não dá pra ter um bocão. Se essa paciente quiser um bocão, o que eu vou fazer nela? Eu tenho que dar uma mandíbula pra ela. Eu tenho que aumentar
a largura inferior dela para conseguir trazer um bocão para ela. Porque senão não vai comportar, não vai ficar legal. Ó, assim como um lábio. Ixi, não sei o volume. Assim como um lábio fino num rosto cheio também fica desarmônico. Aí se ela tivesse esse rosto aqui, o que eu preciso fazer? Dar lábios, né? Já aqui nós temos a Mili. Quem ainda temos a Mili? Aqui nós temos os lábios naturais que combinam perfeitamente com o rosto dela. Então tudo harmônico. Ela leve volume, combina com o rosto, super harmônico. Ela poderia fazer um pouquinho mais de preenchimento labial? Poderia, mas está super harmônico de acordo com as medidas dela. Bom, acho que isso aqui não vai dar, a gente vai ter que pular. Mas vocês vão se analisar depois em casa, se olhem no espelho. Aí agora com todas essas informações pensa, será que meu lábio está combinando com o meu rosto? E aí, gente, existe um lábio ideal que cabe em qualquer face? Não, né? Gostaria de agradecer a presença de vocês. Ficamos por aqui. Nós vamos passar com a palestra da Paty. Cadê a Paty? Palmas pra mim! Ai, ficaram com alguma dúvida, gente?